Obrigado, Beth. Obrigado, João. Vamos lá. É o seguinte, essa matéria está no livro do Schengen, nos capítulos 6 e 7. No Griffiths, ela está no 7, é certeza. Deixa eu só... basicamente, capítulo 6 e 7, tanto do Griffiths quanto do Schengen. Eu não estou seguindo os livros, como vocês podem ver, eu não estou seguindo os livros conforme tópico por tópico. Eu estou fazendo uma abordagem que mescla um pouco de cada coisa. A aula de hoje, para vocês terem uma noção, eu pego um artigo original do Lorentz, mostro para vocês e põe na referência. Para baixar, vocês têm que usar o VPN da Unicamp para poder ter acesso a essas coleções, porque elas são coleção de artigos científicos, né? Então, artigos científicos você tem que pagar para ter acesso. Então, a Unicamp assina, a CAPES assina e a gente tem acesso a esses artigos por lá. E nesse vídeo que eu subi hoje, deixa eu só mudar o layout aqui. Nesse vídeo que eu subi hoje, mostra o artigo do Lorentz, em que ele fala do termo 1 menos ômega ao quadrado, V ao quadrado sobre C ao quadrado, que é aquele que aparece na compressão relativística, e ainda discutindo a possibilidade do éter. O éter, que como vocês devem ver em física moderna, era a hipótese segundo a qual os campos elétricos e magnéticos eles se propagavam através de um meio etéreo, chamado éter, portanto, e que, bom, nunca foi detectado isso. Esse artigo ainda discute esse assunto, mas já propondo a correção que depois, quando Einstein interpreta o que se chama transformações de Lorentz, que nós vamos falar hoje de novo sobre ela, só que agora de uma maneira completa. Aliás, desculpa, hoje não, isso está falado no vídeo 6.2 que eu subi hoje. Ele discute depois, Einstein, ele faz a interpretação da mecânica. Ele fala, não, é o mundo que é assim. Isso não é só uma interpretação das equações do eletromagnetismo para que elas fiquem de acordo com um mundo onde não existe éter ou que elas simplesmente deem certo para o que a gente está observando experimentalmente. Não, não é um arranjo matemático, é o mundo que é assim. E como Einstein propõe e conclui através de um argumento basicamente mecânico, é que é a luz que é observada na mesma velocidade em todos os referenciais, e ele transporta isso para o mundo da mecânica. Isso que é a genialidade de Einstein, que naquele ano, em 1905, que ele publica seu artigo sobre a eletrodinâmica dos corpos em movimento. Muito legal. Tá bom, eu quero me ver aqui no... Eu quero também me ver aqui na tela. Como é que será que eu faço isso? Barra lateral. Cadê eu aqui? Não apareço. Detalhes da reunião. Pessoas. Olha eu. Pronto. Agora me vejo. Tudo ao contrário, mas me vejo. Tá bom. Pessoal, vamos começar então. A primeira coisa que eu queria comentar com vocês é uma... A gente começou a ver a eletrodinâmica. E uma das coisas que a gente viu, tanto na aula que a gente subiu, quanto na aula anterior, é que o rotacional do campo elétrico, quando a gente tem... o campo magnético varia no tempo, o fluxo magnético varia no tempo, e isso é discutido na aula que eu subi hoje também. Vocês não tiveram tempo de ver a aula que eu subi hoje, mas isso
é uma generalização do que a gente falou na aula passada, né? O fluxo magnético variável no tempo está associado a uma força eletromotriz. E no final das contas, o que acontece é que o rotacional do campo elétrico é igual a zero, isso em eletrostática. Mas em eletrodinâmica, isso se modifica. A gente não tem mais essa condição. Então, retomando, né? O rotacional do campo elétrico ser igual a zero, que vale para a eletrostática, significa que a gente pode escrever o campo elétrico como o gradiente de uma função. Okay? O rotacional do gradiente de qualquer função é igual a zero. Mas aí, em eletrodinâmica, o rotacional do campo elétrico passa a ser menos dB/dt. Passa a ser menos dB/dt. Veja que dB/dt, na aula passada, a gente falou da variação temporal do fluxo. Isso estava associado a uma força eletromotriz. Então, essa expressão rotacional de E igual a menos dB/dt está demonstrada na aula 6.2, vocês têm que olhar o vídeo, mas é basicamente essa mesma relação que a gente viu na aula que depois eu subi com o número 6.1, que foi a aula passada. Então, falta para você chegar nesse ponto que eu estou apresentando aqui, uma demonstração que está na aula 6.2, que depois vocês olham. Mas o que está mostrando aí é o seguinte: em eletrodinâmica, o rotacional do campo elétrico deixa de ser zero, ele passa a ser a derivada do campo magnético, derivada temporal, com o sinal de menos. E isso está associado com a lei de Faraday. Aliás, essa é a lei de Faraday na forma diferencial. E a gente viu a lei de Faraday na vez passada na forma integral. Né? A força eletromotriz igual menos a derivada temporal do fluxo magnético. Tá? Então, agora, em eletrodinâmica, a consequência disso, para a generalização que está na aula 6.2, é que o rotacional de E não vale mais zero. A gente sabe, porque a gente já fez isso, que como o divergente do campo magnético é igual a zero, a gente pode fazer o B igual ao rotacional do A. Isso a gente viu. Por que a gente pode fazer que o campo magnético seja rotacional de alguma coisa? Ora, porque o divergente do rotacional de qualquer função vetorial é zero. Então, você pode fazer o B igual ao rotacional de A, e que isso vai sempre satisfazer a condição que o divergente de B igual a zero. Aliás, a gente partiu desse ponto para deduzir a lei de Biot-Savart, e depois a gente foi para a lei de Ampère. Nós partimos exatamente dessas condições aí. Tá bom, agora vamos juntar as informações. Se o rotacional de E é menos dB/dt, então, se a gente substitui na equação o B pelo rotacional de A, olha só, fica rotacional de E, afinal das contas, né? É menos a derivada parcial do rotacional de A dt. Trocando as derivadas, você tira o rotacional para fora e coloca a derivada temporal para dentro, a gente pode, olha só como é que fica, a gente pode passar tudo para o lado esquerdo, fica assim, ó. Estou passando para o lado esquerdo da equação. Portanto, o rotacional de E mais o rotacional de dA dt igual a zero. Ou o rotacional de E mais dA dt igual a zero. Olha que coisa. Agora, a gente sabe que não o rotacional de E, mas o rotacional de E mais dA dt igual a zero. Então, essa expressão aí, E mais dA dt, é que tem rotacional nulo, e, portanto, essa expressão é que pode ser escrita como gradiente de alguma coisa. Essa que é a sacada. A gente modifica, escreve o E mais dA dt como menos gradiente de alguma coisa. E essa alguma coisa é justamente o potencial quando o dA dt é igual a zero. Quando a derivada temporal do potencial vetor é igual a zero, o V ali é exatamente o potencial eletrostático que é definido para a eletrostática. Por isso que chama potencial eletrostático. Aqui, esse potencial passa a ter um significado diferente.
E os potenciais, tanto A quanto V, passam a ter significado de funções de suporte para calcular campo elétrico e campo magnético. Tá? Então, nós podemos fazer E mais dAdt igual a menos o gradiente de V sem problema. O V significa potencial eletrostático em eletrostática, mas em eletrodinâmica ele passa, junto com o potencial vetor, a fazer parte de um par de funções que definem tanto o campo elétrico quanto o campo magnético. E olha só, aqui a gente passou o potencial vetor para o lado direito da equação, e a gente tem que o campo elétrico é igual a dAdt menos gradiente de menos dAdt menos gradiente de V, e o B continua sendo o rotacional de A, no potencial vetor magnético. E, gente, por favor, se eu tiver na frente, vocês me avisam, se o som estiver ruim, vocês me avisam, dá um toque, tá, para eu poder, enfim, saber o que está acontecendo. A ideia aqui, a gente está voltando para a ideia de calibre que a gente mencionou antes, a gente tinha falado do calibre de Coulomb, que é quando o divergente de A é igual a zero, e aqui o que a gente está fazendo é generalizando, né? Nós estamos supondo que existe uma função G maiúsculo, que é igual a gradiente de G. Quando eu somo, olha só, quando eu somo ao valor do A, gradiente de G minúsculo, somar qualquer gradiente na função potencial vetor, o potencial vetor fica o mesmo. Fica invariante isso daí. Aí o que a gente faz? Se a gente modifica o potencial eletrostático pela mesma função G da qual a gente tirou o gradiente, olha o que acontece. Quando a gente faz que o campo elétrico é menos a derivada temporal do potencial vetor com linha e do gradiente com linha do potencial eletrostático, essa última linha aí dessa expressão que vocês estão vendo, isso é igual à última expressão da direita ali, tá vendo? dAdt menos dAdt menos gradiente de V. Esse par A', V', que está aqui, resulta num certo campo elétrico que é o mesmo resultado de um par A e V. Em que condições? Em que condições eu posso fazer a afirmação de que um par de funções potencial vetor A e potencial de vetor V, corresponde ao mesmo par de funções, ao mesmo conjunto de funções campo elétrico e campo magnético, de um outro conjunto A' e V'? Bom, agora a gente substitui aqui, né? Essas foram as duas transformações que eu fiz. Eu coloquei aqui, ó, em vez do A', eu coloquei A mais gradiente de V, aqui em vez de V' eu coloquei V menos derivada temporal de G. Substituo aqui na expressão do A' e do V' e fica A mais gradiente de V e V menos gradiente de G. Se o meu V', então, for esse valor aqui e o meu A' for esse valor aqui, eu tenho as mesmas relações. E aí, isso aqui é a transformação de calibre. Se eu tiver uma função A e uma função V, um potencial vetor, um potencial eletrostático, e eu somar nesse potencial aqui o gradiente de uma certa função arbitrária, mas que seja uma função contínua e definida dentro da área do domínio do A e do G. Se eu somar esse A, o gradiente de G, e se eu somar esse V, a derivada temporal do mesmo G, eu vou obter um par A' e V' que produzem os mesmos campos elétrico e magnético. Isso é transformação de calibre. Essa é a transformação, a forma geral de transformação de calibre. Tá? Então, uma escolha particular define os calibres e daí os campos E e B. Tá certo? Agora é um problema, né? Porque afinal de contas, o que é que a gente mede? Se você pode mudar de calibre, o potencial, a diferença de potencial é definida de forma diferente, o que é que a gente mede, afinal de contas? Bom, o que a gente mede, o que vai lá para o medidor, que interessa para a gente,
é, é menos a integral de EDL. Isso está relacionado com o campo elétrico dentro do medidor. É exatamente isso que a gente mede. Esse E que você está vendo aí é o campo elétrico dentro do medidor. O que a gente mede é menos, a integral de menos até mais do campo elétrico dentro do nosso medidor. Então, vamos ver como é que é isso na prática aqui, ó. Tá aí. Então, olha só, tá aí o circuito, né? Nós vamos medir a tensão no nosso circuito. Essa relação que está aqui, ó, a integral de EDL igual à força eletromotriz, isso é para os circuitos em eletrodinâmica, a integral de EDL não é mais igual a zero. Na verdade, ela é igual à força eletromotriz ao longo do circuito. Essa força eletromotriz, ela é basicamente força por unidade de carga integrada ao longo de todo o circuito. De fato, alguns autores usam essa expressão como a definição da força eletromotriz. E a gente escreve, antes a força eletromotriz basicamente estava dentro de uma bateria, por exemplo. Mas num circuito onde a gente tem a lei de Faraday, o que acontece é que a força eletromotriz, ela a princípio está espalhada sobre todo o circuito, não está num ponto específico. É claro que o valor da integral de EDL dentro dos fios, nós vamos, via de regra, supor que é zero, porque dentro do fio é basicamente zero a nossa integral de EDL, porque se você imaginar um fio sendo um bom condutor, basicamente um curto-circuito, né? A integral dentro dele dá zero. Agora, dentro do medidor, a gente vai imaginar que tem uma impedância muito grande, em geral, da ordem de mega-ohms. E o circuito tem a impedância dele, que a gente não sabe quanto é que é. Então, olha só, vamos imaginar que tem um fluxo magnético aqui, saindo do circuito, e pela regra da mão direita, se a gente coloca um fluxo saindo por aqui, o sentido positivo da integral tem que ser no sentido anti-horário. Regra da mão direita, tá? Olha aí. Estamos no sentido anti-horário. Então, vamos escrever a nossa equação aqui. A integral de EDL, fazendo a circuitação pelo sentido anti-horário, ela entra no terminal positivo do medidor, sai pelo terminal negativo do medidor, está aqui, ó, esse primeiro termo, entra no terminal negativo do circuito, sai pelo terminal positivo do circuito e dá a volta. Isso é igual ao quê? Isso é igual a menos a derivada temporal do fluxo magnético que atravessa aqui dentro. Tá certo? Olha, a gente arma o nosso esquema, né? A gente desenha o nosso esquema de forma que a nossa equação fique coerente com o nosso esquema. Então, a regra da mão direita, isso aqui nada mais é do que o teorema de Stokes, que segue a regra da mão direita. O nosso esquema, ele está representado aqui nessas equações desse jeito. Então, fluxo saindo, positivo para cima, circuitação no sentido anti-horário. Tá? Então, quando a gente reescreve aquela equação que a gente viu na folha anterior, reorganiza, né, a nossa expressão, a gente tem o quê? A tensão do medidor, ela é menos a integral dentro do medidor, do polo negativo até o polo positivo de EDL. Tá? Isso aqui. Isso vai ser igual a menos a integral no circuito, aqui dentro, menos a derivada temporal do fluxo magnético. Se a gente não tiver a derivada temporal do fluxo magnético, o que a gente tem é a integral do campo elétrico no circuito, ou seja, a tensão no medidor é igual à tensão no circuito, nessa polarização que a gente pôs aqui. Mas, se houver uma derivada temporal do fluxo magnético, o valor medido vai ser diferente. Você vai medir uma coisa e vai ser outra que está efetivamente medindo. Aí eu queria comentar isso com vocês. Eu dou aula na pós-graduação de compatibilidade eletromagnética, né? E uma vez eu
dando essa aula aqui, porque esse aqui esse exemplo eu dou na pós-graduação. Aliás, essa aula aqui é basicamente uma aula que eu dou na pós-graduação, essa que eu estou apresentando aqui para vocês. Que ela é misturada com conceitos de compatibilidade, tá? Eu expliquei isso e aí um estudante trouxe um relato para a gente na sala. Ele falou o seguinte, que ele pegou um multímetro e foi medir, ele estava tentando descobrir um problema de aterramento dentro de um laboratório que era todo blindado, e teve um momento que ele pegou o multímetro dele e colocou numa placa metálica, em dois pontos diferentes da placa metálica. Ele devia estar imaginando a princípio que a placa devia, na emenda, ela devia não estar conduzindo, por isso, eventualmente, podia ter uma diferença potencial. Eu sei que no final das contas ele foi medindo e chegou num momento que ele colocou os dois terminais do multímetro na mesma placa metálica e o multímetro continuava medindo tensão alternada. Um multímetro que você coloca numa mesma peça metálica, tá? Em dois pontos diferentes, e o medidor está medindo alguma coisa está muito errada nesse ambiente. Ou você não está sabendo usar o multímetro, ou tem algo muito esquisito nessa história. Algo esquisito nessa história é essa equação aqui, ó. É exatamente esse termo que está em cima do meu dedo aqui, que está apontando para ele, ó, tá vendo? Você está medindo não só a tensão no circuito, que deveria, o que você queria medir era isso aqui, ó, menos integral de menos até mais, e EDL no circuito, essa é a tensão no circuito, mas o seu medidor está captando isso, que é a tensão no circuito, mais a derivada temporal do fluxo magnético. Um baita do fluxo magnético ali que estava sendo captado. Altera a sua medida. Como é que você faz para evitar isso? Você pode, por exemplo, trançar o fio. Porque se você trançar o fio, essa área que você está vendo aqui, ó, ela diminui. Não só diminui, porque se o fio estiver trançado, ora o fluxo entra de um jeito e ora o fluxo entra de outro. Sempre vai alternando o jeito que o fluxo vai entrando, então uma volta compensa a outra. Você acaba diminuindo bastante o fluxo magnético enlaçado aí no nosso circuito. É por isso que tem um tipo de cabo que chama par trançado. O par trançado serve justamente quando você vai trançando o par, ele diminui essa área e não só diminui, como ele vai invertendo. Se você tiver um fluxo magnético na região, ele vai invertendo. Se eu perguntar para vocês, próximo exercício, o que é que você mede quando mede com um multímetro? Explique isso usando a lei de Faraday para um colega, vocês vão saber responder? Fala para mim, quero ouvir. Sim ou não? Silêncio sepulcral. Professor, boa noite. Boa noite. Tudo bom? Professor, desculpe incomodar. E onde que ficaria o A nessa história? O potencial vetor, Isso. eu comecei a contar a história do A para chegar num ponto que é para deixar todo mundo nervoso, que era esse ponto aqui, ó. Esse ponto. O A ele se modifica conforme o G. E o G, acontece que para fazer isso para o A, você tem que modificar também o potencial. Acaba que o potencial depende do calibre. Aí o cidadão pode perguntar, tá, até agora o professor falou para a gente que diferença de potencial, afinal, era o que a gente media, era essa eletrostática. Você mede Sim. diferença de potencial. Agora eu estou falando para você que você não pode mais falar de potencial. A função não está mais definida em eletrodinâmica, essa função potencial. Não está mais definida em eletrostática, né? Agora ela está em eletrodinâmica. Ela está definida diferente em elerodinâmica como uma função auxiliar, como essa função aí. E aí eu acho que é justo perguntar o que é que você mede, afinal. Sim. Né? Então, essa foi a ideia, trazer a discussão por esse aspecto. Mas porque quando você fala do campo elétrico, ele na verdade ele vai ser um. O rotacional dele é que agora eu não lembro que estava no anterior, né? Espera aí, No slide anterior. deixa eu ver. Isso, Eu bem acho aí, ele é menos o dA dt, né? Menos menos o o gradiente de V. gradiente de V. E aí você Hum. não teria que passar para você, já que
né, você está determinando o V, você não teria que passar o DADT para o lado esquerdo? Então você, em vez de medir o E, você mediria o E mais o DADT? É nessa questão que eu fiquei meio tipo, eita, não entendi por... Ou... Hum. A gente criaria uma função diferente do campo elétrico, seria uma função E mais DADT, que se reduziria ao campo elétrico conhecido na eletrostática, mas uma função diferente. Ah, tá. Eu acho que a gente começa a nossa resposta pelo seguinte: a força que é o que é mensurável, é sempre o campo elétrico. O valor de A, por dois motivos, primeiro que o A não é univocamente definido, então você teria uma força, você teria um valor diferente da integral dessa função nova E mais dA dt a cada momento. Ela não teria um significado físico único, dependeria do valor dessa funçãozinha G que está aqui embaixo, G minúsculo. Isso sim, né? Isso tá claro, que você, dependendo do jeito que você escolhe o G, vai dar um A. Correto. E então você não teria mais um valor, vou dizer, experimentalmente observável do E. Você começamos a resposta por aí. O A é uma escolha sua, o E não. O campo elétrico ele representa uma força. Nós Correto. fomos construindo a ideia de força e o A está aparecendo aí porque eu posso escrever um B como rotacional de A. Exatamente Mas pelo fato do gradiente dele ser zero. Do exatamente pelo gradiente não, fato do rotacional, do divergente dele ser do zero. divergente dele ser zero, perfeito. Mas isso é arbitrário, você percebe que eu posso escolher qualquer função A. Sim. Qualquer função A, desde que eu some A somado com o gradiente de G, seja G qual for. Se eu somo um G, um gradiente de G, o B fica igual, mas o A muda. Agora, B, para mim, é importante, porque ele é observável experimentalmente. Não diretamente o B, mas a força magnética. O B ainda tem o problema do sinal, que depende. Esse B é definido segundo uma regra de mão direita. Lembra do. O B Correto. era dado pela lei de Biot-Savart. Que é A a lei de corrente Biot-Savart, multiplicado pelo rotacional do R menos... a corrente no sentido de um certo dl, produto Isso. vetorial com de R menos R' dividido por R menos R' ao cubo. Esse produto vetorial aí que aparece na fórmula. IDL, produto vetorial. Esse produto vetorial tem uma regra da mão direita. Correto. Então, o B nasce de uma regra da mão direita. E a força magnética também nasce de uma regra da mão direita, que no caso é QVB. QV vetor B. Produto vetorial do V com o B. Como você aplica duas vezes uma regra da mão direita, se você tivesse usado uma regra de mão esquerda, né, o resultado da força seria o mesmo. Dada uma corrente, dado um circuito, a força seria a mesma, independente de ser uma regra da mão direita ou uma regra da mão direita invertida. Porque você usaria ela duas vezes, repetiria o uso duas vezes. A primeira inverte o sinal, a segunda desinverte. Ah, correto. Né? É essa que é a ideia. Então o B, ele tem uma certa arbitrariedade, ele não é diretamente observável. Quem a gente observa diretamente é a força magnética. Mas, fora isso, dá para a gente apurar o valor dele experimentalmente, né? O valor da força magnética experimentalmente. O A não. O A é uma função que depende da nossa escolha, depende do calibre. Aí a gente vai lá no circuito. Vamos lá no circuito. Peraí. Aí a gente vem aqui no circuito. Olha só, eu estou falando que a diferença potencial é menos a integral do menos até o mais aqui no medidor. Isso tanto faz se integrar por dentro como integrar por fora, desde que não haja fluxo magnético nessa região aqui. Se não houver fluxo magnético nessa região aqui, a integral de EdL aqui é trabalho
por por quantidade de carga. Trabalho por quantidade de carga. Isso aí é a diferença de potencial que você está medindo aqui. O potencial, na verdade, é tensão, se você quiser. Tem uma diferença, não sei onde que eu vi isso, professor, eu não sei tudo, tá, gente? Mas tem algum, se você fala a diferença de potencial aqui, todo mundo vai entender o que você quer dizer, mas a rigor não é, né? Porque você está num circuito eletrodinâmico. Então a voltagem, a tensão, mas se você falar a diferença de potencial, dá para entender o que é. Você pode até definir um circuito aqui bem pequenininho, em que a integral vai por dentro do multímetro e sai por fora do multímetro aqui, as duas tensões têm que ser iguais, porque não tem fluxo, você vai supor que o fluxo magnético passando por aqui é zero. Nesse pedacinho do circuito, passando assim, ó, por dentro e por fora, aqui, como se fosse um pequeno loop. Então faz sentido a gente falar que a tensão aqui é integral de EDL. Esse cara aqui, essa integral aqui continua sendo uma integral que dá a diferença a energia que você precisa fazer para puxar a carga de uma posição até a outra. Só que o potencial não é mais conservativo agora. Você ficar dando volta com essa carga nessa região, e você vai ter que fornecer energia, né? Porque você tem uma força eletromotriz. Correto. Entendi. Beleza? Beleza. Obrigado, Bacana. professor. Obrigado por perguntar, viu? Porque às vezes o professor sente, como fala, solidão. Fico sozinho aqui. Mas viu, gente? Eu gosto que vocês façam pergunta, tá? Ok. Aí a gente vem. Aqui é um caso prático de aplicação da lei de Faraday. Eu digo prático no sentido de que, olha só, eu vou medir o circuito usando isso aqui é um voltímetro, tá? Esse cara aqui é um voltímetro. Esse aqui é um circuito que tem dois resistores e tem um fluxo magnético passando dentro dele. O problema que a gente está mostrando aqui, e gente, não deixe de assistir a aula 6.2 que subiu hoje. Então, eu mostro isso aqui que eu estou falando, que eu estou apresentando aqui, é mostrado na aula 6.2. Tá vendo que está saindo do mesmo nó aqui, né? Você vai falar que os dois estão medindo a mesma coisa. Não tá. Não está medindo a mesma coisa. Isso eu mostro na aula 6.2 que já está no YouTube. Não perca. Tá? Eu vou tirar minha cabeça da frente de novo. Se bem que eu até preferia deixar para vocês verem minha cara, porque não tem nada demais escrito aqui. Vou vir um pouquinho para cá. Olha só, aqui é um osciloscópio, né, que a gente está colocando no circuito. É melhor tirar mesmo. É um osciloscópio que a gente está colocando no circuito para medir a tensão. Então, você vê aí, representa um osciloscópio. E aí tem um fluxo magnético que passa por dentro do fio. O fluxo magnético é um campo magnético constante apontando para fora da tela. Esse campo constante não, ele ele é uniforme no espaço, mas ele é variável no tempo. E ele é AT ao cubo mais BT ao quadrado. Podia ser qualquer coisa, mas a gente definiu ele assim. E como fala, esse valor de tempo definido entre menos B sobre A menor ou igual a T menor ou igual a 0 milissegundos é só para a gente ter uma forma de onda que é basicamente um pulso. É basicamente um pulso que a gente colocou aí. Ele sobe rápido e depois ele tem um decaimento mais lento. Então, fora desse intervalo, é zero. Calcule a tensão medida no osciloscópio, como indicado em A e B. Aí o seguinte, professor, pensando, né, como é que eu vou abordar isso? Porque, olha só, esses dois circuitos que você está vendo, eles são exemplos do livro de compatibilidade eletromagnética. Esse é um problema de medição de tensão. Dependendo da forma que você mede, vai dar um valor diferente, você colocando os terminais do seu osciloscópio, no caso, dos mesmos nós. Eu falo para vocês assistirem a aula 6.2, porque lá tem um negócio super legal.
Você está medindo uma coisa, aí você coloca um segundo terra, e você põe um segundo terra, a lei de Faraday, fluxo magnético esculhamba com a medida. Esculhamba com a medida. É muito legal. Só que eu não vou mostrar aqui para vocês, vocês vão lá ver, tá? Primeiro nós vamos resolver o caso A. Tá? O caso A, então, tem 2 resistores, um fluxo magnético. Como é que a gente resolve? Tem 3 jeitos da gente resolver isso. A forma... Deixa eu pegar uma folha aqui. Deixa eu ver se melhora a gente... Eu vou colocar uma folha de papel aqui, caso a gente precise. Mas eu vou mostrar para vocês o próximo slide, que já está resolvido no próximo slide. Está aqui. Esse é o método 1. Nós vamos representar a nossa força eletromotriz por uma fonte. Está dito aqui. Com o fluxo positivo saindo para fora da folha, a regra da mão direita indica que a direção positiva do caminho está no sentido anti-horário sobre a folha. Bom, como que a gente representa um circuito que tem uma fonte, né? E o sentido anti-horário aqui eu vou definir como sendo o sentido da corrente no meu circuito. Então, esse aqui vai ser o sentido da corrente, eu vou fazer a circuitação nesse sentido e eu tenho uma fonte nesse circuito. Eu vou colocar a fonte polarizada de acordo com a regra da mão direita. Então, a circuitação entra pelo negativo, sai pelo positivo, é a convenção do gerador. Fosse um resistor, entrava pelo positivo, saía pelo negativo. Como de fato eu estou fazendo aqui, né? Polarizando positivo e negativo. Tá, ok, eu coloco essa fonte aí, e aí eu escrevo a equação da fonte. A fonte tem uma tensão que é menos dφ dt. Então eu escrevo fonte, tensão da fonte é menos A 3AT ao quadrado mais 2BT, que é a derivada, né? Afinal de contas é a derivada do fluxo, com o sinal de menos na frente. E aí eu escrevo para esse circuito, olha só, tem uma fonte e tem 2 resistores. Com essas polarizações, a minha equação do circuito fica tensão da fonte igual a R1 mais R2 vezes I. Aí eu substituo, a minha corrente fica menos 3AT ao quadrado dividido por R1 mais R2. Aqui está a corrente. Só que aqui está polarizado ao contrário, tá vendo? Só que o meu multímetro aqui está polarizado, aliás, o osciloscópio, né, está polarizado ao contrário. Então, essa medida aqui, eu vou fazer trocando o sinal, fica menos R2I. Tensão em cima desse resistor aqui. E aí eu fico com um valor final de tensão medida, que é R2 dividido por R1 mais R2, e essa expressão está aí. Tá bom? O que a gente fez? Definimos uma circuitação, essa circuitação está no sentido anti-horário, defino a corrente seguindo esse circuito aqui, coloco a minha fonte coerente com essa circuitação, polarizo os resistores coerentes com essa circuitação, todos os elementos que tiver nesse circuito eu polarizo coerente com essa circuitação, faço a conta e obtenho o valor. É isso. Esse é um jeito de fazer. Tá? Eu vou guardar o resultado aqui em cima, tá vendo? Tá aqui. Outro jeito de fazer é o seguinte. Essa é a lei de Lenz. A lei de Lenz diz o seguinte, vocês vão ter que olhar para mim agora. Tá? Eu estou aqui e eu vou fazer uma modificaçãozinha aqui, que eu vou sair da frente da tela, para vocês poderem... Pronto, olha que belezinha, tá vendo? Esse é o OBS Studio. Olha só. A lei de Lenz diz o seguinte. No circuito, quando você tem um circuito e aparece um fluxo magnético variável no tempo, o circuito reage no sentido de anular a variação do fluxo magnético. Tá? Essa é a lei de Lenz. Aqui nesse caso, como é que funciona? O sentido positivo do fluxo está para fora da folha de papel. Então vamos imaginar que está no sentido positivo e que a gente tem uma derivada positiva, quer dizer, o fluxo está crescendo. Se o fluxo está crescendo e saindo para fora da folha de papel, o circuito vai reagir produzindo uma corrente elétrica,
tentando combater a variação do fluxo. Como que ela faz isso? Para eu gerar um fluxo magnético que anule o crescimento dessa corrente, desse fluxo que está aqui, eu tenho que ter uma corrente num tal sentido que gere um fluxo para dentro. Mas se eu colocar aqui uma corrente no sentido horário, do jeito que está desenhado aqui nesse desenho, aqui no sentido horário, eu vou ter um campo magnético entrando aqui dentro. Se eu fizer a regra da mão direita, eu vou ver que o campo elétrico está entrando. Se você coloca os seus dedos no sentido dessa flecha que você está vendo aí, o dedão vai dar apontando para dentro da folha de papel. Alguém poderia confirmar para mim que é verdade isso? Que acabou de fazer em casa e verificou que essa corrente que está desenhada aí realmente produz um campo entrando? Aqui deu certo, professor. Beleza. Pode Essa subir que a munheca aqui, deu também. Então tá bom. Então tá bom. Agora eu vou voltar para tirar meu rosto do monitor. Então é o seguinte, a ideia aí é assim, o fluxo magnético que está crescente aí, que está sendo gerado, ele corresponde também a uma fonte que eu vou colocar no circuito. E ele tem que gerar essa fonte tem que ser tal que vai dar essa corrente para mim. Esse é o jeito mais intuitivo que tem de você pensar em termos de lei de Faraday. Você coloca uma fonte que dá o fluxo que você precisa. Mas essa fonte ela vai dar o fluxo que você precisa para combater o crescimento do fluxo que está sendo apresentado. Se o fluxo é para fora, você tem que pôr uma fonte que faça uma corrente produzir um fluxo para dentro. Quanto que tem que ser minha fonte? Minha fonte tem que ser a derivada do fluxo, com sinal positivo. É a derivada do fluxo. Por que tem que ser assim? Porque tem o fluxo lá, eu quero pôr uma fonte que acabe com essa variação do fluxo. Se por acaso o fluxo inicial for zero, essa fonte vai tentar manter o fluxo em zero. Ele não vai deixar, a tentativa é não deixar variar. Se esse fluxo tiver um valor diferente de zero no início e você tentar variar esse fluxo, o fluxo está num certo valor inicial constante. Está lá o fluxo constante. De repente, o fluxo começa a variar no tempo, por alguma razão. A corrente vai ser no sentido de tentar anular a variação desse fluxo, manter o fluxo constante no valor que for. Sempre tentando manter o estado inicial ou tentando combater o fluxo que está chegando no circuito em qualquer momento está tentando provocar no circuito. No sentido de combater a variação do fluxo. Tá entendido, gente? Isso daí? Esse é o jeito mais intuitivo de resolver. Eu vejo montar o circuito do jeito que eu fiz antes e do jeito que eu vou fazer agora, que é na próxima transparência, requer você prestar muita atenção na regra da mão direita, na polarização que você coloca nos componentes. Digamos que é uma forma mais matemática de fazer o método 1 e o método que eu vou mostrar em seguida, que é o método 3. Esse aqui é o 1, é o 3, que é esse aqui, que eu vou chamar de solução formal, porque aqui eu vou seguir à risca a receita do bolo. A integral de EDL é menos dφ dt. Tá? É menos dφ dt. Se a integral de EDL é menos dφ dt, eu vou substituir tudo que parecer com isso e vou chegar no resultado final. E vai dar o mesmo resultado das outras duas. Mas esse jeito aqui que eu mostrei para vocês, o método 2, que a gente pergunta quanto que é a variação do fluxo, e a sua resposta é tanto, e por isso eu vou colocar uma fonte tal que a corrente produzida tente anular a variação do fluxo, é o mais intuitivo dos três métodos. Porque é baseado na lei de Lenz. A força eletromotriz é na direção no sentido de produzir uma corrente que se opõe à variação do fluxo. Vamos para o método 3, que é o método formal. Método formal. Era uma vez a lei de Faraday, está aqui, ó. Integral de EDL igual a menos dφ dt. Acabou o seu problema. Não tem mais nada para você fazer. Está dito isso, olha só. Aí você escolhe uma direção do circuito aqui. Escolheu? Bacana. Essa direção anti-horário significa que o sentido positivo está saindo da folha de papel.
tá? Claro que eu fiz de propósito, porque saindo da folha de papel é a direção que eu coloquei também aqui, o campo é magnético, tá vendo? O meu fluxo positivo é definido saindo da folha. Então, eu já alinhei aqui com a regra da mão direita, fluxo saindo, circuitação no sentido anti-horário. Podia ter feito ao contrário. Tá? Podia, sem problema, ter feito ao contrário. Bastava eu considerar que se o sentido positivo do campo é entrando, claro que eu tenho que mudar o sinal do fluxo. E era isso que eu tinha que fazer. Então, eu escolho o que é mais confortável para mim e fica, inclusive, mais fácil de entender o que está rolando. Olha como é que a gente monta. Primeiro, a gente começa construindo essa integral, que é a integral de EDL, sobre o caminho fechado. Então, eu vou fazer essa integral na circuitação, no sentido anti-horário. No sentido anti-horário, eu escolhi colocar positivo e negativo aqui, porque assim eu defino, né? O que é o meu R1 e R2. É claro que quando eu faço isso, eu estou usando a convenção do receptor para esses caras aqui. Porque se eu não tivesse usando a convenção do receptor, eu estaria supondo que a corrente estava entrando pelo sinal negativo, eu ia ter que usar V igual menos RI. Então eu vou supor também que o sentido positivo da corrente é esse aqui, ó. Tá. Então esse é o sentido positivo da corrente. A corrente vem aqui, entra pelo resistor R1, sai pelo terminal negativo. Então eu escrevo aqui, ó, integral de EDL no resistor R1, entra pelo terminal positivo, sai pelo terminal negativo. Mais, depois eu vou pro segmento do fio que sai do terminal negativo de R1 e vai até o terminal positivo de R2, que é esse segmento aqui, ó. Tá vendo? Passa aqui por baixo. Vem até aqui. Mais o que? Mais a integral sobre o resistor R2 por dentro dele, do terminal positivo até o terminal negativo. Então essa integral vem por aqui e sai por aqui. Tá aqui. E depois um pedaço de fio aqui. Tá? Então aqui eu tenho essas duas integrais aqui são iguais a zero, vai sobrar só a integral em R1 e em R2. Tá? A primeira integral, essa integral aqui, olha, se eu trocar os limites de integração, eu troco o sinal da integral, fica menos aqui na frente. Considerando que essa também é a direção da corrente, essa integral aqui fica R1 vezes I. E essa integral aqui vai ficar a mesma coisa, R2 vezes I. Tá certo? É isso. A gente tem que a nossa derivada do fluxo magnético é essa daqui. Na minha equação, essa soma de R1I mais R2I é igual a menos dφ dt. Então, eu substituo o valor de dφ dt aqui, sinal trocado, menos 3at ao quadrado menos 2bt, o menos para lá de fora, né? É igual a R1I mais R2I. Isso dá para mim uma corrente com o sinal trocado, né? Fica menos, porque fica essa expressão aqui com o sinal trocado, e a hora que eu vou ver quanto que é a tensão aqui sobre o resistor R2, é corrente vezes a resistência R2. Só que eu polarizei ao contrário, mais e menos. Eu estou medindo a tensão desse ponto mais em relação a esse. Como o meu multímetro está com a polaridade invertida, então como nós estamos com a polaridade invertida aqui, o sinal é trocado. E olha, o método 3 forneceu para a gente o mesmo resultado do método 1 e do método 2. O método 1, método 2 e método 3 é sempre o mesmo resultado que dá, não interessa qual método você usa. Aí a gente calculou aquilo que lá atrás era o caso A, que era quando a gente coloca o nosso voltímetro nesses dois terminais aqui e o voltímetro do lado direito. Veja só, agora eu vou fazer com o caso B, com o voltímetro colocado do lado esquerdo, ou osciloscópio. Mesma polarização, tá? O mais está aqui do lado de cima, o menos está para o lado de baixo, como era antes. Olha só, isso aqui, o mais está para cima, o menos está para baixo. Esse aqui também. Só que agora a nossa equação vai ser diferente. Fazendo a circuitação, eu entro em V pelo terminal negativo.
Eu acho que eu vou fazer na mão isso, viu, gente? O meu circuito é assim. Eu tô com os resistores R1 e o R2 está aqui. Assim. E aí o meu fluxo está saindo aqui. Assim. O fluxo está saindo. O fluxo, a gente tinha escrito, ele é A que multiplica AT ao cubo mais BT ao quadrado, portanto, dt é igual a A maiúsculo 3AT ao quadrado mais 2BT. Assim, isso é preciso. Ok, vamos definir aqui como a gente vai fazer a nossa medida. Eu vou colocar aqui um voltímetro, está aqui, e eu vou medir a minha tensão aqui, assim. Parece tudo igual. Gente, o problema de parecer igual é que isso aqui é tridimensional. A gente faz o desenho plano, dá a impressão de que está tudo certo, mas não. Aqui ó, passa um fluxo. Esse fluxo tem que se reconectar. Então é como se tivesse um anel passando aqui. Esse anel está enganchando nesse circuito. Então, quando você faz o circuito passando aqui por dentro, topologicamente falando, fica diferente. Você passa. É como, olha, isso aqui está fazendo isso, olha, essa linha azul. Então, essa linha azul, ao englobar essa área que está aqui dentro, se ela englobar essa área que está aqui dentro, a força eletromotriz ela vai dar exatamente a derivada do fluxo que está aqui. Então, vamos fazer isso de uma maneira rigorosa, tá? Ó, integral de EDL aqui vai ser a integral de menos até mais aqui do meu voltímetro. Aí eu vou vir para cá, vai ser a integral de mais integral de menos até mais no resistor R2. E isso aqui vai ser igual a menos dφ dt. Tá? Olha só, essa integral aqui, ó, eu vou fazer para cá. Esse EDL está aqui, isso aqui fica menos a tensão aqui nesse voltímetro, menos a tensão no resistor R2, mas depende, né? Menos a tensão se eu polarizar, entrou pelo menos, saiu pelo mais, entrou pelo menos, saiu pelo mais, se eu tiver polarizado assim. Mas não tá polarizado ao contrário, tá polarizado desse jeito, mais, menos. Então aqui é mais a tensão no resistor R2, isso aqui é igual a menos dφ dt. Ou seja, a minha tensão no voltímetro vai ser menos dφ dt. Eu troquei o sinal aqui, então eu tenho que trocar o sinal aqui, menos V no resistor R2. Tá? Menos V no resistor R2. Esse é o resultado que a gente chega. Deixa eu ver aqui. Professor pensando. Jesus Cristo, olha só o que eu fiz. Eu fiz a circuitação assim, ó. Se eu fiz a circuitação assim, o meu sentido positivo está para baixo. Se o meu sentido positivo está para baixo, eu tenho que inverter o sinal desse cara aqui. Então, é dφ dt mesmo, só que não é esse φ aqui. É esse φ com sinal trocado. A equação está certa, mas para um φ entrando. Como o meu φ está saindo, eu vou usar esse valor de φ aqui, eu vou trocar o sinal aqui intencionalmente. Eu devia ter feito ao contrário, tá? Eu devia ter feito ao contrário. Então, eu fico com esse cara com o sinal trocado, eu fico com menos aqui, deixa eu ver se agora ficou... Só esse sinal de mais para cá, né? Porque eu tenho que trocar o sinal desse aqui também. Então fica menos
o V fica positivo, esse cara vai para lá, fica negativo, só que eu troco o sinal dos dois, e esse aqui fica negativo. Tá aí, essa expressão aqui. Ficou meio feinho, porque eu tive que corrigir, mas tá certo. Então a gente chegou nessa equação aqui. Bom, aí a gente já tem o valor da corrente que a gente tirou antes e obtém essa expressão que está aqui, simplifica, a gente chega nesse resultado aqui. Tá aí, nesse resultado aqui. O importante aqui é que os valores dão diferentes, porque a diferença de um esquema e de outro, não tem fluxo magnético aqui, olha. Tá vendo? Como não tem fluxo magnético, esse voltímetro mede diretamente a tensão de R1. Se você quiser fazer a circuitação passando pelo R2, você pode. Só que agora a soma das tensões dá a derivada do fluxo, não dá mais zero. Entendeu? Vocês entenderam qual que é a diferença? Aí se eu vou no caso anterior, aqui ó, esse aqui, essa argumentação que eu falei, ela vale aqui ó, para o R2. Se eu faço a medida se eu faço esse circuito aqui, eu meço diretamente a tensão no R2. Aqui está com o sinal trocado da polarização, mas não tem problema. É só para... Né, o que eu quero dizer aqui é que se eu faço esse circuito aqui, nesse pedaço não passa fluxo, então a tensão desse cara é igual à tensão desse cara. No caso é R2. Se eu quiser fazer passar o circuito pelo R1, como a gente fez no segundo caso, agora esse circuito engloba uma região que tem fluxo magnético. Então a tensão aqui não é mais a tensão do R1, embora esteja no mesmo nó. A tensão não é mais a tensão igual à tensão no R1, porque agora tem um fluxo magnético aqui dentro. Então a soma das tensões aqui está igual à derivada do fluxo magnético. Essa que é a diferença. Professor, Oi. eu ia até perguntar meio que isso, porque assim, né? Você falou da lei de Lenz, é mais ou menos o princípio do transformador, né? Uhum. E aí, no transformador real, você também tem fluxo que se perde, que não fica só dentro do núcleo dele. Ah, Quando sim. quando você vai fazer uma medição, por acaso, de alguma tensão, alguma coisa, alguma grandeza num circuito que tem um transformador, você corre o risco de ter esses problemas assim? Porra, desculpe. Puxa vida, depois eu vou cortar esse pedaço, tá? Puxa vida se corre, Bombas, cara. né? Pomba se corre. Pode Nossa. crer. E o Porque eu tava transformador é pensando a nisso. desgraça dos circuitos. Ele provoca essas coisas. Eu tava Olha, pensando exatamente nisso. pois é. Professor, Oi. só deixa eu ver se eu entendi. Se você Esse colocar negócio é bom. essa figura que está na tela, se você for medir em R1, você vai medir exatamente a tensão que está nele. Se você colocar as pontas É, direto em cima de R1. Agora, se você isso. colocar em R2, como está na figura, Vai continuar medindo R1 nessa figura. vai continuar medindo R1, não vai Nessa somar a figura? contribuição. Na figura que está na tela. Sim. Ela tá com os Aí você terminais em colocar, R2, né? tá com terminar em R2. Uhum. Se colocar desse jeito, aí vai ter a contribuição da derivada do campo, somada à tensão. Ah, sim. Se você fizer esse circuito que está desenhado em vermelho, a tensão na fonte vai ser igual à derivada, a tensão medida ali vai ser a tensão no resistor R2i menos a derivada do fluxo, magnético. Certo. E se eu refletisse esse multímetro pro lado direito, aí não Do teria jeito que mais essa estava antes? contribuição. Não, para o R2, você mediria a tensão no R2. Certo. E aí não teria a contribuição da derivada do fluxo. Não. É da Entendi. mesma forma que nesse desenho você não tem a contribuição da derivada do fluxo para o R1. Certo. Pense em circuitos elétricos, esse negócio, o que é difícil aqui é que esse negócio em amarelo está desenhado como se fosse um simples plano, mas não é. Isso é um torus, isso é um troço que sai da folha, dá a volta e volta por trás do circuito. Isso é tridimensional. Uhum.
Tá? Tem lado esse negócio aí, não é... Então, se você peraí que eu tenho uma outra demonstração. Eu ia mostrar um negócio aqui, mas eu vou mostrar esse, que eu acho que é mais próprio para esse momento. Nossa, cara, esse aqui é da hora. Eu vou te mostrar. Agora eu vou jogar aqui na tela. Olha que barbaridade. É exatamente esse experimento, tá vendo? O sistema... Deu uma travadinha, professor, peraí. Eu travei de propósito. Tá. Eu vou voltar aqui. Então, olha só, esse é um resistor de 22 kΩ e esse é um resistor de 4,7 kΩ. São resistores de valores diferentes. E aí, eu vou colocar esses... Veja aqui, repara, esse resistor aqui está sendo medido por dois cabos tipo jacaré vermelho. Vão para o multímetro da direita aqui. E esse outro de 22 kΩ tem dois fios pretos, vão para o multímetro da esquerda. Os dois estão na escala de milivolts em corrente alternada. Olha lá, milivolts, corrente alternada. Então, o vermelho está no 4,7 kΩ, o preto está no 22 kΩ. Deixa o microfone ligado, gente, só para vocês darem um feedback para mim, para saber se vocês estão entendendo, tá? Se for possível. Beleza. Obrigado. Agora, olha, esse é o circuito que nós estamos tentando medir. Esse é o circuito. É isso que é o tridimensional, que eu falo que é difícil de visualizar. Então, aqui, esses dois jacarés pretos estão medindo a tensão desse resistor, e dentro desse pedaço aqui não entra fluxo nenhum, que basicamente todo o fluxo está concentrado aqui dentro. Veja que, mesmo que eu atravesse, que eu pegue esse fio preto que está aqui, ó, tá vendo? E eu atravesse com ele para o lado de lá e ligue do lado de cá assim, está imaginando o que eu estou falando? Mesmo assim, não entraria fluxo magnético no circuito formado pelos dois fios pretos, porque ele não englobaria, não enlaçaria essa peça de núcleo ferromagnético. Ele não enlaça. Se você puxar esses dois jacarés aí não estão enlaçando esse núcleo. Eles estão para o lado de cá. Mesmo que eu pegue esse jacaré e traga para cá, e mesmo que eu pegue esse jacaré e coloque em cima do terminal do R2 aqui, fica a mesmíssima coisa. Eu devia até ter feito isso para deixar mais claro, deixar mais escandaloso esse negócio. Não faz a menor diferença colocar esse jacaré aqui ou aqui, em cima desse ponto. Agora, se eu pegar esse jacaré e der a volta para cá, aí os dois vão medir a mesma coisa. Tá? Porque aí, o que não está enlaçando vai ser o resistor R2. O resistor de 4,7 kΩ, está do lado de trás aqui. Então, se eu deixar ele aqui, tudo bem. Agora, se eu tirar ele daqui e colocar ele do outro lado, passando por cima do núcleo, assim, ó, aí ele vai medir a tensão desse resistor aqui. Porque para medir a tensão desse resistor, ele teria que dar a volta, enlaçando o fluxo. E olha, as tensões estão diferentes, estão vendo? Uhum. E eu vou subir até aí, ó, 4,7 milivolts aqui. E aqui, ó, tem quase 22 milivolts. Lembra quanto que eram as resistências? Era 4,7 kΩ aqui e 22 kΩ aqui. Uhum. Tá passando 1 microampere, cara. É 1 microampere a corrente que está aí. 1 microampere vezes 4,7 kΩ, 4,8 milivolts. 1 microampere vezes 22 kΩ, aproximadamente 22 milivolts aqui. Uhum. É exatamente isso. É o que está acontecendo nesse circuito. Então, era isso que eu queria mostrar para vocês. E veja que as tensões aqui, 22 mais 4,8 dá 26,77, 78, né? Acho que é isso. 26,78. Aí tem um pouquinho para frente, eu passo o fio por dentro,
Deixa eu ver. Deu 29, mas também aqui está dando 23 lá de cá, ó. É que isso aqui não é muito estável, isso aqui está ligado no variar, que é a tensão da rua, então pode oscilar um pouquinho. Mas você vê, aqui, o vermelho agora está com curto-circuito aqui, tá vendo? Você está medindo o curto-circuito. O curto-circuito dá quanto? Dá força eletromotriz. É isso que aconteceu com o cara. Tem muito fluxo aqui. Tem bastante fluxo passando aqui, né? Então, olha só, esse multímetro está medindo o curto-circuito, mas o curto-circuito dele é 29 milivolts. Por quê? Porque está enlaçando o fluxo magnético aqui. E depois eu ainda vou dar 2 voltas. Várias voltas, eu não sei quantas são. 80, tem 3 voltas. 84, 3 voltas. Professor, Voltamos. Oi. teve um negócio que eu ainda não entendi muito bem. Por exemplo, nessa imagem aí, pensando que o voltímetro está medindo, nesse caso, a tensão em R2. Uhum. Tipo, vendo, é que é ruim explicar sem apontar, né? Pensando que o caminho que sai do positivo do voltímetro até o positivo da R2. Tá, vem por aqui. Isso, É o exatamente. caminho vermelho. Tipo, vai ter uma contribuição do fluxo nesse sentido, certo? Certo. Tipo, por que ela não se anula com a contribuição do fluxo que vai do negativo do R2 para o negativo do voltímetro? É que eu tava pensando nisso, sabe? Tá. É o seguinte. Veja, isso é muito importante. Eu vou usar um pouquinho o papel, porque o que você está perguntando para mim é um fenômeno que acontece na linha, e nós estamos descrevendo um fenômeno que acontece na área. Espera aí, aqui. No nosso circuito passa um fluxo magnético dentro dele, por dentro do nosso circuito. E esse fluxo magnético, como ele varia no tempo, a gente tem, pela lei de Faraday, que a derivada temporal do fluxo magnético é igual a menos a integral do campo elétrico escalar dl ao longo de um caminho. E esse caminho que essa integral faz considera o fluxo que atravessa o caminho. Então, por exemplo, se eu pegar esse caminho aqui ou esse caminho aqui do nosso circuito, os dois estão englobando o mesmo fluxo que está passando aqui dentro. Então vale a lei de Faraday em qualquer um desses dois circuitos que eu considerei aqui, como valeria por um caminho que passasse por fora dos fios aqui, em qualquer geometria, inclusive cortando uma parte do fluxo ou não passando fluxo nenhum por dentro. Sempre a gente vai considerar quanto fluxo passa por dentro de um caminho fechado para estabelecer a relação da lei de Faraday. Nesse tipo de situação, dinamicamente, o que acontece é assim. Aparece o fluxo magnético, em toda a região aparece um campo elétrico. Esse campo elétrico, nos condutores em especial, ele se rearranja. E isso acontece em função de pequenas densidades de carga que aparecem na superfície de todos os fios que guiam correntes. Todos os fios que guiam correntes sempre tem uma densidade de carga que modifica o campo elétrico localmente de tal forma que o campo elétrico fique ao longo do caminho do condutor. É claro, porque a densidade de corrente elétrica, o J, ele é igual a condutividade vezes campo elétrico. Isso é a lei de Ohm, pontual, que a gente chama, o que significa que vai ter uma densidade de corrente ao longo do fio que é proporcional ao campo elétrico ao longo do fio. E aí, quando a gente faz a integral desse campo elétrico, vai ficar mais ou menos assim. No sensor e nos resistores, nós vamos ter um campo elétrico relativamente alto em comparado com os condutores. Por quê? Porque nos resistores a condutividade é baixa. E aí se você pega a lei de Ohm, o J é mais ou menos constante, depende da espessura do fio, mas vamos supor que seja mais ou menos constante. O que acontece é que quando a condutividade é baixa, o campo elétrico tem que ser alto. Isso acontece dentro dos resistores e dentro do nosso sensor aqui no osciloscópio. Então a gente vai ter campo elétrico basicamente no osciloscópio e nos resistores. Fora, a gente pode supor que é aproximadamente zero, tá? O que é muito pequeno é que a gente vai desprezar, tá? A gente faz isso.
Então, a ideia é pensar globalmente no nosso circuito. É um rearranjo do campo elétrico, porque ali existe um condutor. Né? Se não existisse condutor, haveria o campo elétrico. Mas como existe um condutor, esse campo elétrico se rearranja na região de tal forma que dentro dos condutores ele segue paralelo ao longo dos condutores. Tá bom? Vamos em frente então. Eu vou apelar, tá? Teorema de Stokes, que é menos dφ magnético dt. Eu vou fazer isso aqui para uma espira parada, tá? Que é o caso, fica integral da derivada do campo magnético dt escalar ds. É o seguinte, você está vendo essa integral? Essa integral é feita no fio. E essa integral aqui não é feita no fio. Essa integral é feita em toda a área interna. Então, o efeito do fluxo não se dá num pedaço específico do fio, mas se dá no fio inteiro. Quando a gente resolve o circuito, passando pelo R2, o que a gente faz é basicamente o seguinte: você escreve EDL, e aí você vai andando aqui no circuito, vai caminhando no circuito. Primeiro você passa pelo voltímetro, entra no terminal negativo, sai pelo positivo, depois passa no resistor R2, está aqui o resistor R2, e aqui eu fiz a circuitação no sentido horário, e o meu sentido positivo do fluxo está saindo para cima aqui, né? Eu posso circuitar do jeito que eu quiser, mas eu tenho que acertar o sinal positivo do fluxo. Para mim, o fluxo positivo está entrando e o fluxo aqui está saindo. Então eu tenho que trocar o sinal lá, para deixar esse sinal de menos aqui. Ou deixar o mesmo sinal de mais aqui por um mais aqui, que foi o que eu fiz, né? Então, olha, no fio, a integral de EDL dá zero. Nos dois fios, a integral de EDL dá zero. No fio de cima e no fio de baixo. Só sobra integral de EDL não nula dentro do voltímetro em cima do resistor, quando você faz esse circuito. Que dá exatamente, aqui dá R vezes I e aqui dá o que vai medir no voltímetro. Tem que acertar o sinal, né? Porque isso aqui é mais VR2, porque está invertido o sinal aqui. Então, os fios propriamente ditos, eles acabam com campo zero. Isso não é muito intuitivo, se você tentar pensar em termos do que acontece dentro do fio. Dentro do fio, o que acontece é que, quando você provoca uma força eletromotriz aqui, todas as cargas se acomodam nesse circuito aqui, de tal forma que, enfim, você consegue guiar a corrente. Mas a pergunta é assim, como que nessa região toda chega a informação de que tem um fluxo justo aqui? Justo aqui tem um fluxo, essa relação aqui, integral de EDL igual menos dφ dt, que é nada mais do que a lei de Faraday, ela relaciona uma área com essa área aqui, com o entorno dela. Bom, você lembra daquelas equações que a gente viu? Você vê que aqui o campo elétrico é escrito dispensando a lei de Faraday. A lei de Faraday está aqui, ó, essa aqui. O formato dela é aquele força eletromotriz igual a derivada do fluxo magnético total. E essa integral ela é feita a partir da informação das densidades de carga e da densidade de corrente, você está vendo? É muito difícil usar essa equação na prática, porque você teria que ter a densidade de carga e a densidade de corrente numa bobina extremamente complicada. Mas se você tivesse os valores da densidade de corrente e da densidade de carga, você conseguiria calcular o campo elétrico sem ter que lançar mão desses argumentos que eu estou falando da lei de Faraday. Peraí, deixa eu mostrar aqui. Você conhece essas funções do Word ou não? Ah, eu faço direto no LaTeX, professor. Ah, mas você é chique. Aí não, né? Mas eu tô sem o Word no PC mesmo. É isso, né? Agora, esse negócio que você perguntou, é relevante isso, porque dá essa ideia, né? Quando você faz a integral sobre o fio, você fica pensando, mas onde é que está o efeito desse cara aqui? O efeito desse cara está espalhado em todo o circuito.
Ele está espalhado por todo lado no circuito. Ele não está concentrado num fio ou no outro. A lei de Faraday, o que ela faz é estabelecer uma relação entre o fluxo que passa e o que acontece nos fios, que é a integral, no final das contas, é a integral de EDL. Você entendeu a ideia? Então, quando você faz a integral por aqui, a única coisa que você tem de relação, ela não relaciona o que acontece nesse fio com o que acontece aqui dentro. Assim, um pedaço do fio em especial, mas ela relaciona o que acontece no fio inteiro com o que acontece na superfície inteira aqui dentro. Então, se essa superfície aqui englobou uma região que tem fluxo, matou. Você vai ter a soma das tensões aqui vai ser igual à derivada do fluxo magnético. Se não enlaçar, a soma das tensões dá zero. Simples assim. Então, esse cara aqui mede R1 por quê? Porque esse circuito aqui não enlaça fluxo nenhum. Esse cara aqui não mede R2 por quê? Não, ele mede R2, só que ele mede R2 menos a derivada do fluxo, que é a tensão do R1. Então, essa é a diferença de um e o outro. Tá claro isso? Deu para pegar a ideia como é que é o negócio? E dá para perceber o grau de implicação tecnológica que tem nisso? Deu sim, professor. Deu para entender bem. É bem Isso. complicado essas medições aí. Então, é a teoria que está explicando esse tipo de situação que está acontecendo. E é legal a aula 6.2, lá a gente coloca aterramento, e esse tipo de esse tipo de fenômeno vai acontecer com aterramento. O cara vai alegre e feliz colocando vários terras, falando, agora sim vai funcionar, porque eu aterrei muito bem o circuito, coloquei vários pontos de terra. Às vezes funciona, mas se passar fluxo entre os terras, se os vários terras formarem circuitos através dos quais passa fluxo, vai ter diferença de potencial entre os terras, vai induzir tensão em parte do circuito que você não quer. Uma das coisas mais importantes que você tem que saber na hora de você fazer um projeto, entrar num laboratório e para coisas delicadas, principalmente que envolve sensores de tensão muito, muito baixa ou que envolvem frequências muito altas, porque frequência muito alta faz com que, olha, esse cara aqui é DDT, tá vendo? Derivada temporal. Derivada temporal do fluxo. O fluxo é gerado por corrente. 1 GHz. Você já imaginou o DDT do fluxo magnético gerado por uma corrente que está ligando e desligando alguma coisa numa frequência dessa ordem? Então, em circuito digital, por exemplo, você enlaçar fluxo quando você não quer enlaçar fluxo, você pode ter um fluxo, um valor absoluto relativamente baixo, mas que tem uma derivada muito grande, e aí você vai ter uma força eletromotriz induzida em lugar que você não quer. Tá bom? Tá bom. E aí, só queria perguntar um negócio aí, tipo, esse negócio aí do fluxo, do efeito que ele tem no multímetro, tem a ver com aquilo lá também, tipo, pelo que eu lembro, né? Dependendo do que você vai medir no transformador, você tem que usar multímetro analógico, porque o digital não pega, algum negócio assim, não era? Depende, porque Não a é nada diferença a do ver. analógico e do digital talvez tenha a ver com a frequência de amostragem. Tá, depende eu acho que tem a ver com a frequência de amostragem. Eu acho que não, que eu não me lembro disso significar algum tipo de problema pelo tipo de multímetro. Ah, beleza, beleza. Tá? Não me lembro disso significar algum tipo de problema pelo tipo de multímetro. Agora, deixa eu pensar, você vai medir 60 Hz. E aí tem um fluxo. Não, esse fluxo vai aparecer de qualquer jeito. Se você pegar um multímetro analógico e tentar medir a força eletromotriz, ele vai medir o valor RMS do que tiver induzido ali. Se for um multímetro para medir corrente alternada, ele vai medir corrente alternada do que tiver induzido. Eu não sei se eu consigo um multímetro analógico. Se eu tivesse certeza que eu conseguia, eu podia trazer na aula que vem para vocês. Beleza. Mas eu vou ver se eu consigo. Se eu achar um multímetro analógico, a gente faz isso com multímetro analógico. Mas não tem. É tudo igual que eu falei. Você vê que em momento nenhum eu tive que argumentar que o multímetro era digital ou analógico. A única coisa que eu falei do multímetro é que ele tem uma impedância grande em determinado momento. Mas nem isso é muito significativo aqui. É para dizer que o multímetro não tá puxando corrente, né? Uhum. É isso. Senhores, estudem essa matéria. Tá? Eu gostei muito da pergunta que foi feita, por que
um pedaço de fio não cancela o efeito do outro pedaço de fio. Parece lógico, mas não é o que diz a lei de Faraday. A lei de Faraday relaciona a área total com o que acontece no entorno. E aí pouco importa, se você tiver um resistor e um fio enorme, você pode ter inclusive uma situação, eu vou fazer um desenho aqui, você pode ter uma situação que é assim, olha, o fluxo magnético está passando aqui. Aí você pega um fio que dá a volta aqui, e depois ele vem todo assim e vai para um negócio assim. Ó. Deixa eu ver se eu estou fazendo direito. Eu acho que é assim, né, que representa isso. Faz um negócio assim, todo virado aqui e, por exemplo, você põe um voltímetro aqui. Esse voltímetro vai medir o fluxo que está passando aqui. Ó. Ele vai medir o dφdt dessa região aqui. Quer dizer, se tiver um pouco de fluxo disperso por aqui também, ele mede. Mas se tiver fluxo só nessa bolinha que eu desenhei aqui, ele vai medir, ele vai pegar esse fluxo e vai aparecer o valor aqui no voltímetro. Supondo que está longe, está tudo enrolado o fio aqui, o negócio está super distante. Ele vai medir esse... Então, assim, se você tiver, por exemplo, um resistor aqui e mais nada, o valor da derivada do fluxo que tiver aqui dentro vai dar uma força eletromotriz, e essa força eletromotriz vai gerar uma corrente nesse fio inteiro, vai ter um campo elétrico aqui dentro, e não vai ter campo elétrico no resto aqui. O campo elétrico vai ser zero no fio inteiro, fora dentro do resistor. Claro, considerando um fio com resistência nula, um condutor ideal para esse fio aqui. Então você só vai ter campo elétrico diferente de zero aqui, e vai ser igual a menos dφdt, o valor da integral de EDL aqui nesse pedaço de... Então, assim, não dá para dizer simétrico, ou um pedaço cancela com o outro, lá de cá cancela com o de lá. Até porque, enfim, o resistor pode estar aqui, mas pode ter um outro resistor aqui, outro aqui, coisa completamente... Pode ter até outro aqui, ó, assim. E aí você vai ter uma força eletromotriz diferente aqui do que uma força eletromotriz aqui. Por quê? Porque aqui você vai ter um fluxo que é correspondente a essa área aqui. E no resto do circuito, se você for montar as equações, você tem um outro pedaço do circuito que tem essa outra área aqui. Aí você tem que montar as equações fazendo assim, ó, soma das tensões desse resistor, mais esse resistor, mais esse resistor, fecha, é igual a quê? É igual ao fluxo da peça inteira. Aí você faz a segunda equação. Aí a equação é só essa aqui. Então tem esse resistor e fechou aqui. É igual a quê? É igual a derivada do fluxo só desse pedacinho. É assim que você vai montar. E aí você vai chegar em equações e vai calcular quanto que é a corrente em cada pedaço. Às vezes dá para você substituir e colocar fontes. Às vezes não dá. Especialmente em situações em que tem vários circuitos junto e você não consegue mais distinguir, separar os efeitos dos fluxos de maneira adequada. Tá bom? Beleza. Beleza? Beleza, professor. Essa aula de hoje aqui acabou servindo como exemplo, né, da parte de como faz para resolver um problema envolvendo circuitos. E olha, gente, eu peguei esses exercícios, as soluções fui eu que escrevi, com métodos diferentes. Mas eu peguei isso aí de um livro que é considerado a maior referência em compatibilidade eletromagnética que se tem na atualidade, que é o livro do Clayton Poole. Peguei o exercício do cara, trouxe aqui para vocês. Então, se vocês forem estudar a compatibilidade eletromagnética com um livro bom, vai ser esse livro que vai usar e esse tipo de problema que os caras vão apresentar para vocês. Um dos vários tipos de problema, tem muitos outros que se aborda, mas em especial sobre a lei de Faraday é isso aí. Tá bom? Falou, gente. Até semana que vem, então. Só uma perguntinha. Posso perguntar uma coisa do teste 5?
rapidinho. Sim, só me lembra qual foi a questão que eu coloquei. Que era um fio, que aí ele vinha, né? Aí tinha um laço e depois ele ia de novo para o infinito, sendo que a gente ia calcular o campo magnético no centro do laço, Ah, que é é o centro verdade, tem do... um ângulo ali. Ah, você Isso. tem que fazer por partes. É isso que eu ia perguntar. A gente pode usar também o princípio da sobreposição nesse caso, né? No caso do Pode, campo. Se eu quiser pegar, sei pode. lá, o do fio, o da volta e depois outro fio, e também ver a Pode, André. simetria deles, Pode. tal, essas coisas, tá bom. Pode. O campo elétrico e o campo magnético, eles são lineares e você Lineares. pode superpor à vontade. O campo magnético, eu tenho um limite para isso, mas é um limite tão absurdo de não linearidade que costuma estar na introdução dos livros bons, tipo no Jackson, que é um livro que se usa assim. O eletromagnetismo tem vários níveis para você estudar, né? O Jackson já é um livro mais difícil. O cara comenta na introdução e nem se ocupa das não linearidades. Tá. Mas Bacana, é então. assim, até para física atômica, que os campos são super intensos, a gente não. Eu, pelo menos, os cálculos que eu faço são baseados em modelos lineares. Graças a Então, Deus. cara, desencana. Para você, para nós é tudo linear, para mim também, graças a Deus. Eu tenho interesse em saber eletrodinâmica quântica, isso eu quero estudar, mas assim, no regime linear também. Tá Tá bom? bom. Tá Superposição ótimo. tranquilo, você resolve uma perna, resolve a outra perna. Você vai ver que não depende do ângulo. A única coisa que depende do ângulo é a curva. Acabou, matou. Fim. Perfeito. Tava até pensando nisso, em fazer, porque ele é simétrico, né? Querendo ou não. É, Dá pra você ele é pensar numa simétrico. simetria. Ele é simétrico. Mas usa a lei de Biot-Savart. Tá bom. Sai, sai, Bonitinho. sai 2 palitos isso aí. Tá ótimo, então, senhor. Obrigado, viu? Boa noite pra Tá você bom? aí. Valeu Vocês pela aula. também. Tá bom. Abraço. Valeu. Tchau. Valeu, professor. Boa noite. Boa noite.